Belezuras, como vão vocês? Todos bem? Eu e Flávio estamos ótimos aqui. Nós estamos comemorando nesse instante 1 ano de programa. 25º programa, e faz 1 ano que nós estamos aqui batendo esse papo gostoso com vocês e falando de tantas coisas e refletindo juntos. E agora eu até ousei, pela primeira vez, uma pessoa tão discreta, tão caladinha, contar a minha vida profissional e um pouco da minha vida particular também para todos, né? Meus amores, como é bom estar aqui. Eu estava com saudade. Flávio, bom programa. E obrigada pela sua participação nessa minha ideia maluca neste canto, viu, filha? Obrigada. Você é um excelente companheiro. Vamos nessa. Vamos com tudo. Continuamos com tudo. Meus amores, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Eu falei de televisão, do meu início e tal, e esqueci uma coisa importantíssima, Flávio me alertou disso. Eu, quando comecei na TV Record, vendo Fiorella, herdeira de Ferleac, um negócio assim, uma novelinha que tinha durante a tarde, era TV ao vivo. Então, dava um sinal no ar e nós entrávamos. E nós não tínhamos o direito de errar, evidentemente. Porque não podia parar, não tinha edição, não tinha emenda, não tinha nada, era ao vivo, né? Então alguém tinha que consertar qualquer situação, qualquer erro que houvesse. Nós tínhamos que estar preparados para algum improviso, né? Era muito mais difícil fazer televisão nessa época. Eu já comecei assim. Depois na TV Excelsior, evidentemente já se gravava videotape, né? Com fita 16mm, como cinema. Então também não nos era permitido errar. Por quê? Porque não havia edição. Os capítulos eram gravados inteiros, não eram por cenário. Então nós gravávamos todos os dias da semana, 6 capítulos por semana, cada dia um, e inteirinho. Então colocavam o elenco todo dentro do estúdio, nós ensaiávamos. Evidentemente, as pessoas que terminavam a sua participação não entravam mais, iam lá fora, tomar seu cafezinho, adiantar sua maquiagem, seu cabelo, etc. e tal, e os outros continuavam ensaiando. Depois do ensaio, todos iam se preparar, se maquiar adequadamente, se vestir, e recebiam um sinal. Estúdio, elenco, estúdio, e todos nós entrávamos. Sentávamos, evidentemente, próximos do nosso cenário, e era muito interessante porque, de um lado, ficavam os cenários das pessoas mais humildes, né? Mais pobres, os cenários pobres, e do outro lado, os cenários mais ricos. Então ficava dividido o estúdio, formando no centro desse galpão, desse estúdio imenso, um corredor, né? Onde os câmeras, que eram assim exímios profissionais, eles corriam de um cenário para o outro e não podia fazer barulho, né? Então, por exemplo, estavam gravando uma cena aqui comigo e, de repente, eles tinham uma outra cena subsequente, né? No terceiro ou quarto cenário. Uma das câmeras se locomovia imediatamente para lá, as outras 2 ficavam aqui. E, evidentemente, quando começava a gravar o cenário lá com a câmera já colocada, essas 2 se movimentavam e iam também para o mesmo cenário. Era divino, muito difícil. Claro, todo mundo atento, todo mundo ligado, todo mundo prestando atenção no seu colega, todo mundo torcendo para que não errasse. Porque quando errava, tinha uma espera para até achar o ponto de emenda, porque realmente era emendado, como se fazia cinema na época. Numa moviola, eles cortavam a fita aqui, cortavam a fita aqui e emendavam para dar certo, né? Então, cada erro perdia-se um tempo precioso em cada capítulo. Então, evidentemente que quando errava, puxa vida, que coisa, né? Agora, cada cena que era feita e bem feita, tinha, assim, atores que entravam em cena e davam um show, né? E eu, que estava no início da minha carreira, eu sorvia tudo aquilo, sorvia como se fosse alimento mesmo, né? Para aprender, para fazer igual, para não deixar a peteca cair, porque a gente não pode deixar a peteca cair, senão não existe cena, né?
Tem atrizes, principalmente as que estão começando e numa outra escola, que se preocupam com ela, com o seu texto, com a câmera nela ligada e se esquecem da principal intenção, que é fazer uma boa cena. O importante é quando a cena em si existe. Então nenhum profissional pode deixar a peteca cair, todo mundo tem que estar bem. Porque senão a cena fica capenga, não vai bem. E quando alguém fazia bem feito, que delícia, porque todo mundo queria fazer bem feito também, né? E assim fazíamos o capítulo inteiro até que abríamos os portões de novo para nos alimentarmos e para nos cumprimentarmos, para nos despedirmos, que no dia seguinte tinha mais gravação. Era muito bom, era muito difícil, mas muito interessante. E nessa época a televisão também era Record e Excelsior branco e preto. Não era televisão colorida. Então uma coisa muito interessante, porque durante esse período em que a televisão foi preto e branco, nós de vez em quando, Flavito, a gente entrava vestido de árvore de Natal. Por quê? Porque os figurinos eram assim absolutamente malucos. Estava digamos, um chapéu verde, uma blusa vermelha, uma saia azul marinho, um sapato cinza, a meia não sei de outra cor. Você olhava e dizia assim, meu Deus, não é possível, tão horror, isso tão horror, nada combina com nada. Só que no preto e branco aquilo ficava deslumbrante. Tudo combinava, era preto e branco, né? E a maquiagem, por exemplo, nós temos 3 terços, né? Então, digamos, uma colega não tinha o terço do nariz, aqui, essa parte, harmoniosa com os outros 2 terços. Então diziam, ela tem cara de coelhinho. Muito bem, então o maquiador fazia o quê? Fazia essa parte mais clara, essa parte mais clara, e exatamente esse terço, onde ela tinha um problema porque era muito proeminente, fazia-se uma maquiagem mais escura. E o rosto ficava harmonioso, perfeito. Depois que veio a TV colorida, não era mais permitido fazer isso. Então, algumas pessoas foram beneficiadas e outras foram prejudicadas. Algumas pessoas ficaram mais bonitas quando veio a televisão colorida. E outras pessoas, os telespectadores ficaram um pouquinho decepcionados, porque de repente, o que houve com ela? Né? É porque usava maquiagem em excesso, né? E correções excessivas também. Às vezes quem tinha problema de pele passava panistique com um pauzinho, como se fosse pauzinho de sorvete, e alisava assim, para aquele produto tudo entrar nos furos da pele e para a pele ficar perfeita, e ficava. E isso no branco e preto não aparecia. Depois no colorido começou a aparecer tudo, né? E aí as pessoas apareciam como com um buraco na cara. A diretora dizia, pelo amor de Deus, vai tratar essa pele, vai fazer alguma coisa, um peeling, alguma coisa tem que ser feita. Porque não dá para ficar mais maquiando como antigamente. E os figurinistas enlouqueceram, porque tinham que procurar roupas quando a televisão passou a ser colorida. Isso já na Tupi, lá na frente. Eles começaram a lidar mais com os tons pastéis. A roupa não podia brigar com a cor do cenário, não podia ser exatamente igual, mas não podia ter conflito entre cenário e roupa de ator, né? E algum tecido, cortina, etc., que também tinha no cenário. Então, tudo tinha que ter harmonia. E foi difícil a adaptação, porque mudou. Determinados cabelos, determinadas cores não ficavam mais bem. Então as pessoas começaram a pôr outras cores nos seus cabelos. Mudou tudo. A concepção anterior foi assim, abolida, esquecida. Todo mundo teve que se reinventar. Maquiagem, cabelo, figurino, todos. E outra coisa muito interessante é que nós não tínhamos nessa época continuista. Continuista significa o quê para vocês, né? Continuidade de alguma coisa, alguém que anota uma continuidade. Continuidade de roupa. E nós éramos ensinados nós, do lado esquerdo do nosso texto que nós estudávamos, nós anotávamos todas as continuidades de roupa que nós usávamos.
tal cena, tal roupa, em tal cena você tem que pôr a roupa de novo, porque é anterior ou posterior a essa que você fez agora, né? Então tinha todo um cuidado nesse sentido. Eu, por exemplo, eu aprendi a fazer continuidade não só das minhas roupas, mas eu fazia também continuidade da minha emoção. Então eu sabia exatamente quando eu tinha saído chorando de um lugar, que chegava chorando no outro lugar, se eu estava triste, se eu estava alegre, se eu estava irritada, se eu estava calma, se eu estava suave. Eu anotava exatamente tudo. Também, depois, na TV Tupi, é que nós passamos a ter continuista. Mas mesmo assim eu continuei com o hábito de anotar tudo e tenho até hoje. Eu tenho o mesmo hábito de fazer as minhas anotações em termos de roupa e em termos de emoção. E várias vezes, determinadas continuistas, porque tinham excesso de trabalho, muitos atores, muitas cenas e muitos cenários, às vezes esqueciam de um detalhe que eu dizia, opa, está faltando tal coisa. Porque eu tinha anotado. Ela dizia, obrigada, Elaine, você estava atenta, obrigada. Então eu tinha que esclarecer isso com vocês. E depois na Tupi, quando veio o evento da TV a cores e o evento do vídeo, né, da gravação, da edição, foi perfeito, porque aí nós não gravávamos todos os dias, dependendo de quanto nós entrávamos, os cenários que nós entrávamos. Então, de repente, você gravava 2 dias só por semana, quando entravam os cenários onde você tinha que participação, ou 3 dias, ou todos os dias, dependendo se você entrasse em todos os cenários, né? E facilitou muito a vida das pessoas, a gravação do videotape. É isso. E tem a parte técnica, que se usava 16 milímetros a fita, depois passou para Betacam, e hoje em dia grava-se em, como é que chama, meu filho? Você grava direto em cartão de memória e arquivo digital para edição nas linhas, nas ilhas de edição. Entenderam? Ouviram? Parte técnica é com ele. Então está muito mais fácil hoje em dia. A televisão, fazer televisão hoje em dia, para quem já fez lá no comecinho, nossa, é uma facilidade incrível, realmente é uma facilidade incrível. Muito bem. Agora nós vamos falar de um trabalho que eu reputo um dos mais importantes na minha carreira. Por quê? Porque foi o segundo que eu fiz na TV Tupi, em cuja emissora eu fiquei quase 10 anos, trabalhando sem férias. Seguidas, eu fazia uma média de praticamente quase 2 novelas por ano, sabe? E me ofereceram como segunda novela. Depois do hospital fui chamada, fiz 3 anos de contrato, felizmente, fiquei muito feliz. E fui chamada para fazer Celeste, no Preço de um Homem, o texto do Odi Fraga, baseado no romance Senhora, de José de Alencar. Evidentemente, eu não fazia a protagonista era Arlete Montenegro, pessoa querida desde a Rádio São Paulo, a quem eu quero muito bem até hoje. Excelente caráter, excelente atriz, excelente tudo, excelente dubladora, ela é excelente tudo. Também não entendo por que a Arlete ficou afastada tantos anos da televisão. E Adriano Reis. E um elenco maravilhoso. E eu fazia a irmã do Adriano, do homem que se vendia, para a mulher que ficava rica, que era a Arlete, né? Que recebia uma herança e comprava o amor daquele homem. Essa irmã, no romance, e mesmo no filme que eu fiz depois, posteriormente com Geraldo Vietri, ela não tinha grande importância, né? Então, quando me chamaram, eu perguntei para o Henrique, eu disse, Henrique, ele falou assim, olha, esquece o romance, não se baseie no romance. Faça. Eu quero que você faça uma mulher moderna. Eu quero que você faça exatamente aquilo que você aparenta não ser. Você é uma pessoa comedida, você é uma pessoa discreta, você é uma pessoa muito observadora. E você nos parece, eu sei que você é forte, eu te conheço, e já conheço um pouco da sua história, mas você aparenta ser uma pessoa frágil. Celeste é o oposto disso. Celeste é o seu avesso. É uma coisa que deve ter aí dentro. Uma coisa qualquer dela que você tem que pôr para fora. Me surpreenda. Mais uma vez, nos surpreenda, porque você sabe fazer isso muito bem. Bom, eu fui para casa, pensei muito sobre o personagem
e voltei com uma ideia, com um esboço, comentei com o Henrique, meu querido diretor, o apelido dele era alemão. O Henrique Martins, lindo, lindo, perfeito como ator, como diretor, como ser humano. E eu disse, Henrique, eu vou fazer isso, eu vou me bronzear, eu vou ousar, eu realmente tenho que mergulhar dentro de mim para fazer com verdade, com sinceridade esse personagem. Eu tenho que pôr para fora coisas minhas que até hoje eu não coloquei. E foi exatamente o que eu fiz, um mergulho dentro de mim. Foi uma terapia e eu descobri a partir deste trabalho que a minha profissão era a melhor forma que eu tinha de me expressar como ser humano. E que ela era a melhor terapia que eu podia fazer na vida. Porque eu mergulhei dentro de mim e trouxe junto, à tona, a liberdade que eu desconhecia. Eu trouxe a vontade, eu trouxe a garra, eu trouxe a força que eu tinha, mas que estava tudo embutido dentro de mim, estava amortecido dentro de mim. Eu trouxe uma consciência pequena ainda de como eu era fisicamente, porque eu nunca valorizei. Eu não me achava bonita. Eu achava que tinha um cabelo interessante, tinha um contorno de corpo interessante, e as pessoas elogiavam muito, me elogiaram durante a vida toda. Eu nunca me preocupei com esses detalhes. Eu me preocupei sempre com o conteúdo que eu tinha, né? Como eu era como ser humano, como pessoa. E a Celeste, ela tinha que ter um domínio sobre isso. Ela sabia como ela era, principalmente. Por quê? Porque ela era muito paquerada, né? Que hoje em dia se chama de assédio sexual. Então ela arrumava um emprego, evidente, como ela era uma moça muito bonita, de corpo, de rosto, eles investiam, né? Eles cantavam mesmo, e ela não tinha dúvida. Ela pedia demissão e antes de ir embora, ela neles. Batia. Ela dava bofetada neles, se eles faltavam com respeito a ela, né? Ela tinha até uma certa agressividade, imagina, bater na cara de um homem, ele pode revidar. Bom, e eu chamei o Henrique e disse, Henrique, é tudo isso? Ele falou, perfeito. Eu digo, olha, eu vou ficar na corda de um violino estirada. Eu tenho medo de repente perder o equilíbrio e cair. A corda se romper. Eu tenho medo de ultrapassar o limite, eu tenho medo de exagerar. Então eu peço a você que seja o meu maestro. Se eu sair fora do tom, me ajude. Se eu começar a cantar alto demais, peça para baixar o tom. E se eu estiver baixo demais, me peça para aumentar, sei lá. Ele diz, tudo bem, serei o maestro. Pode cantar à vontade, vai em frente. Bom, para vocês terem uma ideia, eu entrei, eu vou pôr essa foto para vocês verem, de corpo inteiro, eu estou numa praça. Eu fui a primeira atriz a usar mini saia em televisão. Eu, bronzeada, as perninhas moreninhas, mini saia. Ainda tinha um pouco de pudor, então eu combinei com as costureiras da Tupi. Elas me faziam, olha que coisa interessante, elas me faziam umas calcinhas que tinham perninhas. E com uma rendinha, um tecido muito bonito, né? Não colorido, nem listrado, nem nada, mas um branco, um rosinha, um azul bem clarinho, e tinha rendinha assim na ponta. Muito bem, eu punha essa calcinha por baixo da mini saia, então qualquer movimento que eu fizesse podia parecer à vontade, porque eu não estava com a minha calcinha ou com o meu biquíni, né? Eu estava protegida. E uma coisa muito bonita é que o Henrique, quando aparecia muito a perninha da calça, ele parava o vídeo e dizia assim, Elaine, eu digo, oi querido, a fraldinha está aparecendo. Aí eu, oi, desculpa. Eu ajeitava a minha calcinha, puxava a calcinha para cima e continuava gravando. Depois eu disse para a costureira, olha, é melhor diminuir um pouquinho o comprimento da perna, porque eu já parei 2 vezes porque a fraldinha apareceu. Ela disse, não pode ficar mostrando a fraldinha, também já é demais, né, Elaine? Então vamos encurtar. Encurtamos. Esse personagem, ele deu uma guinada. Eu era tão feliz quando eu ia para a emissora. Ele me fazia um bem incrível,
porque eu sentia a liberdade dela, eu sentia a alegria dela, eu ficava esfuziante como ela. Evidentemente que eu fiquei mais bonita, eu fiquei uma atriz melhor, né, mais extrovertida e caminhando muito bem. E quem fazia o meu namorado nessa época da Celeste, era o Carlos Alberto Richelli. Rapaz lindíssimo, nossa, ele tinha um maxilar, uma coisa. Ele era muito bonito, ainda é um homem muito bonito, mas ele realmente era bonito demais. Não tinha perigo nenhum, porque eu estava namorando o Flávio Galvão já. Né? E ele estava vivendo com uma outra pessoa nessa época. Muito bem, e nós namorávamos na novela e, num determinado momento, o personagem ficou muito forte para o personagem dele, né? Ela era uma mulher que não era qualquer homem que podia dominar aquela moça, aquela mulher jovem. Muito bem, nós tínhamos uma cena, eu não me lembro exatamente como, mas ele presenciou alguma coisa, algum gracejo que o meu patrão dirigiu a mim numa externa quando eu estava saindo do trabalho, ele ouviu e ele começou a discutir comigo na rua, entrava no cenário, discutindo comigo e num determinado momento ele dizia: "Você é uma vaca". Quando ele dizia isso para ela, ela não tinha dúvida, ela tacava-lhe a mão, dava-lhe uma bofetada. Né? E ele saía, evidentemente saía, o namoro terminava aí, ensaiamos a cena, tudo. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? Ai, que pena, estava tão bonito esse casalzinho e tal. Henrique disse, Elaine, um momentinho, você pode vir aqui? Eu vim, o Richelli foi se preparar, me aproximei do Henrique e ele disse assim, perceba uma coisa. Quando uma mulher dá uma bofetada num homem, ela corre o perigo dele revidar. Então, eu quero pedir para você, encarecidamente, não fale nada para o Richelli. Mas eu quero que você dê uma surra nele. Como? Eu dar uma surra no Richelli? Eu quero que você dê uma surra nele. Quando ele xinga você, eu quero que você bata com a mão direita, em seguida com a esquerda, com a direita, com a esquerda, com a direita, e bate, para ele ficar tonto. Porque se ele não ficar, ele vai bater em você. E ele vai ficar humilhado, vai sair e o namoro termina aí. Né? Não dá chance dele sair antes. Falei, Henrique, é uma loucura o que você está me pedindo, mas eu vou tentar fazer. Com licença, o meu nariz está escorrendo, como sempre, né? Eu vou confessar uma coisa a vocês, eu tenho um pouco de alergia à maquiagem, então quando eu me maquio, o meu narizinho começa a escorrer, por isso que eu estou sempre enxugando. Muito bem, preciso comprar maquiagem antialérgica. Começou a cena e ele me xingou e eu fui, né? Eu fui com tudo, eu mas eu bati tanto que os meus braços começaram a doer. Eu batia, de repente eu senti um tranco. Eu voei longe. Eu caí contra um sofá. O sofá não estava totalmente encostado na parede do cenário, ele ficava um pouco distante, foi minha sorte, porque conforme eu caí, virou um pouco, eu fiquei com a perna, as pernas para cima, e o Richelli abriu a porta do cenário, o Richelli saiu e foi embora. Saiu, assim, pelo estúdio afora. Aí o Henrique diz, valeu, Elaine, muito bem. E eu, Richelli, espero-se, Richelli, pelo amor de Deus, me perdoa. O Henrique me pediu isso. Ele falou, eu não aguentei, eu tive que dar um tapa em você. Que isso? Que agressividade? Que é isso? Eu digo, me perdoa, mas foi o Henrique que pediu. Isso aconteceu de fato. Uma das coisas que aconteceu no Preço de um Homem. Muito bem, na minha vida particular. Flávio participou, a mãe dele que estava namorando comigo, não tinha contado nada para o pai dele via as novelas todos os dias, porque gostava, né, de ver o filho dele na televisão. E quando soube que o Flávio estava namorando comigo, ele disse, como? Com quem? Eu estou namorando com a atriz que faz a Celeste. Ele disse, com aquela louca? Não, pai, ela não é louca. A personagem dela é uma moça
atirada e muito bem resolvida e tem uma liberdade muito moderna, tal, mas ela não é louca. A Elaine não é nada disso. A Elaine é uma boa atriz, né? Tá fazendo um personagem. Não, desculpa, você está equivocado, meu filho, eu não estou gostando dessa notícia, não, porque ninguém é tão boa atriz para fazer esse personagem desse jeito. Não, ela é louca. Na vida real, essa moça não regula bem. O que se tornou meu sogro, depois ele me achava completamente doido por causa da Celeste. A novela foi correndo e os elogios rasgados e eu muito feliz com o meu trabalho. E um dia chegou o Odi Fraga e disse: Elaine, eu preciso te contar uma coisa muito interessante. Aí eu disse: o quê? Eu fui chamado pela Censura Federal para conversar sobre a Celeste. E aí eu expliquei que a Celeste não era vulgar, a Celeste não era nenhuma perdida no dia ou na noite. A Celeste era as mulheres do futuro, né? À frente do seu tempo, né? Ela era decidida, ela não queria ser submissa como a mãe, ela não queria ser, não queria se vender como seu irmão. O que, meu filho? Eu não entendi agora. 5 minutos. Só 5 minutos? Ah, mas não está dando certo. Eu precisava de 2, 3 horas para contar essa história, sabe? Nossa, e haja cartão de armazenamento. E aí aconteceu o seguinte, discutia-se esse personagem, minha gente, na Censura Federal, segundo o autor da novela, como se ela tivesse carteira de identidade. Aí eles falavam da Celeste, a Celeste tinha, ela existia, ela era uma pessoa. Ela tinha carteira de identidade e eles decidindo o que podiam fazer, se deixavam como estava, se não deixavam como estava. E as roupas da Celeste eram ousadas, né? Mas eu não exibia corpo, eu nunca entrei em cena para exibir corpo nenhum. Nem como Elaine, nem como Celeste. Mas é que quando ela aparecia, notavam, né? Ela desfilava sem querer, sem saber. Ela era daquele jeito, livre, leve, solta. Né? Bonita, cheirosa, perfumosa. Né? E ela foi discutida na Censura Federal como se ela tivesse carteira de identidade, o que me deixou muito orgulhosa enquanto atriz. Ele falou: eu nunca vi nada igual. Disse: mas a atriz não é daquele jeito? Não, ela não é daquele jeito. Ela faz o personagem desse jeito. Olha, lindezas da minha vida. Foi tão boa essa experiência, sabe, que eu tive. Foi tão gratificante que eu posso dizer a vocês. E aconteceram muito mais coisas. Então, acho que eu vou ter que contar no próximo programa, Fá. Continuamos com o Preço de um Homem no próximo programa? Claro. Então, eu vou continuar contando para vocês. Eu preciso continuar. Sabe por quê? Porque ela me modificou. Porque eu passei a acrescentar na minha pessoa coisas que a Celeste me ensinou, sabe? E eu vou contar para vocês, então, no próximo programa, como é que ficou a Celeste dentro dessa história toda. Celeste continuou linda, linda. Então, infelizmente acabou, nós estamos já nos 30 minutos, né? Temos que cortar e não dá para ficar mais tempo, porque senão fica chato, né? Grande beijo para vocês. Obrigada pela companhia mais uma vez. Até o próximo Arte de Viver com a Celeste. Muito obrigada.